Você já deve ter ouvido aquela célebre frase: craque, o Flamengo faz em casa. Mas historicamente nem sempre foi assim. Conheça agora 9 jogadores que na base eram craques e no profissional decepcionaram. Mas antes de começarmos o vídeo, peço a vocês deixarem um like de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações. E vamos para o vídeo, nação. Rafinha. Rafinha chegou às categorias de base por meio de uma parceria do Flamengo com o CFZ do Rio de Janeiro. Durante sua passagem pelas categorias de base do Flamengo, Rafinha participou da campanha na Copinha de 2011, onde o Flamengo se sagrou bicampeão. Em 2013, o jogador realizou sua estreia pela equipe principal contra o Kissamã, numa vitória por 2-0, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Após fazer uma partida fantástica contra o maior rival e fazer um golaço, Rafinha teve seu contrato renovado por 5 temporadas. A multa rescisória para clubes no exterior era de 50 milhões de euros. Teve eleito o gol mais bonito do Campeonato Carioca, que foi marcado numa goleada por 4-0 em cima do Friburguense, onde Rafinha cobriu o goleiro. Atualmente, Rafinha está jogando em um clube da segunda divisão mexicana, Diego Maurício. Em 2010, o jogador subiu das categorias de base promovido pelo técnico Rogério Lourenço, e logo na sua primeira partida contra o Grêmio Barueri, sofreu o pênalti do jogo. Seu primeiro gol saiu numa partida contra o Avaí, no qual ele recebeu um passe de Léo Moura e fez o gol do empate. Na reta final do Campeonato Brasileiro de 2010, fez partidas importantes ajudando o Flamengo a escapar do rebaixamento, como no gol contra o Guarani, onde estava empatado em 1 e o centroavante marcou o gol da vitória, onde praticamente livrou o Flamengo do rebaixamento. Em 2011, Diego recebeu chance do técnico Vanderlei Luxemburgo, devido à má fase do titular David, mas não correspondeu e passou a ser considerado um reserva de ouro. O Flamengo recusou uma oferta de 11,5 milhões de reais do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Parece que essa negociação deixou o atacante abalado. Em 2012, o atacante ficou esquecido na reserva e acabou vendido a um time russo. Atualmente, o jogador está jogando na segunda divisão coreana. Negueba. O jovem Negueba passou por todas as categorias da divisão de jovens do Flamengo e conseguiu sua primeira oportunidade na equipe profissional em 2010, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Naquela época, Negueba tinha apenas 17 anos. Em novembro de 2010, ele teve sua estreia começando com uma derrota por 1-0 contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no estádio Raulino de Oliveira. Em 2010, Negueba teve seu contrato renovado por 5 anos. Após consecutivas partidas fracas e erros repetitivos, Negueba perdeu prestígio com o plantel. Depois de uma derrota para o Santos na Vila Belmiro, Negueba teve 2 erros cruciais que causaram os gols do time da Vila. Depois desses erros, Negueba não foi mais relacionado em nenhum jogo da equipe. Em 2013, Negueba se transferiu por empréstimo ao São Paulo. Atualmente, Negueba está atuando por um time da Coreia do Sul. Tomás chegou nas categorias de base do Flamengo em 2008. Em 2010, foi campeão invicto do Campeonato Carioca de Juvenis e artilheiro do time na competição. Tomás foi relacionado para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011. Em uma única partida da competição, Tomás marcou 5 gols. Participou da final contra o Bahia entrando no segundo tempo, onde o Flamengo se sagrou bicampeão. Foi relacionado pela primeira vez para um jogo profissional em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2011, contra o Palmeiras. Sua estreia como profissional ocorreu em 23 de julho de 2011. Tomás também se destacou na vitória sobre o América Mineiro. Jogando contra o Santos Neymar, Tomás entrou no segundo tempo e incendiou a partida. Estreou como titular na derrota de 4-2 para o Grêmio. Teve ótima atuação na goleada do Flamengo contra o Cruzeiro. Depois disputou 4 partidas do campeonato, totalizando 9 partidas jogadas e nenhum gol marcado. No fim de 2011, voltou para a base para a preparação da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012. Em 2013, o jogador foi emprestado ao Siena da Itália. Atualmente, o jogador está sem clube. Fabiano Oliveira. Fabiano Oliveira foi revelado nas divisões de base do Flamengo, onde era cercado de cuidados e tinha status de promessa. Segundo o ex-jogador e técnico Andrade, o atacante era muito melhor que Luizito Soares. O jogador uruguaio tinha sido oferecido ao Flamengo, e o Andrade disse que não precisava, pois Fabiano Oliveira era bem melhor. Fez sua estreia como profissional durante a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2004. Como tinha idade para atuar no time juniores, reforçou a equipe comandada por Adílio e faturou o Campeonato Carioca de Juniores de 2005. Depois disso, permaneceu por mais 2 temporadas no Mengão, até que, no início de 2007, acabou sendo emprestado ao Goiás. Na pré-temporada de 2012, esteve com o elenco principal do Flamengo, na expectativa de receber uma nova chance.
Sem chances, Fabiano Oliveira foi afastado e passou a treinar separado do elenco principal. No mês de novembro de 2012, Fabiano Oliveira foi emprestado ao Boa Vista. Atualmente, o jogador está sem clube. Eric Flores. No início da carreira, Eric foi considerado um dos mais talentosos jovens jogadores do Flamengo. Depois de chamar a atenção de todos dentro do clube, ele foi promovido para a equipe principal, no primeiro semestre de 2008. Com apenas 19 anos, assinou seu primeiro contrato profissional, que ia até 31 de dezembro de 2012. Sua primeira partida oficial foi no Mineirão, vindo do banco no empate de 1-1 contra o Atlético Mineiro. Sem ser muito aproveitado pelo Mengão, em 2010, Eric Flores foi emprestado ao Ceará. E atualmente o jogador está no Boa Vista. Frauches. Frauches ganhou bastante ascensão em 2010, no primeiro ano de juniores, vestindo a camisa 3 do clube, nos torneios disputados pela categoria. Porém, uma grave lesão no pulso acabou tirando os gramados por aproximadamente 2 meses. No segundo semestre, integrou o elenco sub-23 do clube na Copa Sub-23 de 2010. Em 2011, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, vestindo a camisa número 4. Onde foi capitão e campeão, e um do destaque, tendo inclusive marcado um dos gols do rubro-negro na final contra o Bahia. Logo após a conquista, começou a treinar com os profissionais. Voltou para a base para a disputa da Copa Libertadores da América, Sub-20 de 2011. Disputou seu primeiro jogo oficial em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2012, enfrentando Bom Sucesso. Em 12 de março de 2012, foi anunciado a numeração fixa do Flamengo para a temporada e Frauches ficou com a camisa número 29. Em 2013, foi titular na primeira partida do ano, na vitória por 2-0 contra o Quissamã. Pelo brasileiro deste ano, Frauches ainda atuou em 4 partidas. Sem espaço no Flamengo, Frauches foi emprestado ao Macaé para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Atualmente o jogador está atuando em um clube da Tailândia. Paulo Sérgio. Tratado como uma joia pela diretoria executiva do clube, Paulo Sérgio ganhou uma atenção especial ao se destacar na campanha do título do Flamengo na categoria Sub-17 e na conquista do Campeonato Carioca de Juniores de 2007, onde marcou um gol decisivo contra o maior rival, Vasco da Gama, e deu o tricampeonato da categoria. Fez sua estreia entre os profissionais durante o Campeonato Carioca de 2007, deixou boa impressão e com isso acabou sendo integrado à equipe principal rubro-negra e aproveitado pelo treinador Joel Santana durante o ano de 2007. Não chegou a se firmar como titular em seu primeiro ano como profissional, todavia foi muito utilizado em partidas da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Paulo Sérgio iniciou o ano de 2008 atuando pelos juniores, mas logo voltou aos profissionais. Apesar de não conseguir novas chances de atuar, como no ano anterior, em maio de 2009 o atacante foi emprestado ao Figueirense para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Atualmente o jogador está jogando no Sport Clube Juventude. Adrian. De todos os jogadores que nós citamos até agora, sem dúvidas Adrian era o mais talentoso. Adrian foi um dos destaques da categoria de base do Flamengo. Adrian conquistou seu primeiro título pelo clube em 2010, sendo campeão carioca juvenil. Estreou profissionalmente em janeiro de 2011, com apenas 16 anos de idade, em um amistoso diante do Londrina. Foi relacionado para a disputa da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, onde foi campeão e um dos destaques. O meia continuou sendo destaque na equipe de juniores do Flamengo em 2012 e disputou seu primeiro jogo oficial em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2012, enfrentando o Bom Sucesso. Adrian entrou no segundo tempo no lugar de Camacho e marcou um bonito gol da entrada da área. Começou a ganhar espaço na equipe profissional após a conturbada saída de Ronaldinho Gaúcho do Flamengo. E com o clube carente de meias, o garoto se tornou uma das esperanças da torcida rubro-negra. Depois de muitas negociações, no dia 8 de janeiro, o Flamengo concluiu o empréstimo de Adrian ao Cagliari da Itália. O meia ficou no clube europeu até o fim de 2014. Adrian ainda passou por clubes como Leeds United e Nantes da França. Adrian retornou após 3 anos de seu giro pela Europa no dia 27 de julho de 2016, na partida contra o América Mineiro, entrando aos 41 minutos do segundo tempo, no lugar de Alan Patrick, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida vencida por 2-1. Atualmente o jogador está jogando no Sion da Suíça. E esse vídeo termina aqui, nação. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like de vocês e de se inscreverem no canal. Vocês lembram de alguns outros jogadores que na base
eram rotulados como craque no profissional deixaram a desejar? Se vocês conhecem, deixem aí nos comentários e quem sabe a gente não faz uma parte 2. E é isso, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.